Olá, queridos irmãos e irmãs, vamos a mais uma meditação do Evangelho deste domingo, dia 15, aliás, dia 28 de julho. O Evangelho está em João 6, de 1 a 15. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, purificai meu coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. Depois disso, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus porque as pessoas viram os sinais que ele fazia, curando os doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Então Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para eles comerem? Jesus falou isso assim para testar Felipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço para cada um. Um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: aqui há um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Então Jesus disse: fale para o povo sentar-se. Havia aí muita grama nesse lugar. E todos sentaram. Estava aí 5.000 pessoas, mais ou menos. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus, distribuiu os que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os peixes. E todos comeram o quanto quiseram. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolha os pedaços que sobraram, para não se desperdiçar nada. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que havia comido. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e disseram: este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazer rei. Então Jesus se retirou sozinho de novo para a montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, domingo, dia do Senhor, é dia do grande sacrifício, a Santa Missa. Não podemos perder a Santa Missa aos domingos, porque nós somos católicos de verdade. Católico de verdade não perde a Santa Missa, porque se perder fica devendo, fica em pecado grave, tem que confessar para comungar na próxima missa que for participar. Então, o domingo, a gente como católico tem obrigação de participar da renovação do santo sacrifício de Cristo na cruz, que é a Santa Missa. Temos que ter esse cuidado. E falando do Evangelho, né? O Evangelho de hoje é muito lindo. Jesus operou um grande milagre. Ele deu de comer a 5.000 pessoas. Ali tinha muito mais de 10, 15 mil, porque no contexto da época, as mulheres e as crianças não eram contadas. Só contava os homens de maioridade. Aí a gente vai fazer as contas aí, quanta gente não tinha, né? Devia ter mais de 15.000 pessoas, não era só 5.000. 5.000 era aqueles que podiam contar. Era a cultura, né?
no tempo era diferente de hoje. Criança, mulher, não podia, não contava. Desculpa. Você vê que essa cultura veio até tempos atrás, né? Porque as mulheres tempos atrás aí não podiam nem votar. Essa lei veio depois. Era assim. E Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães. Multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes. Milhares e milhares de pães e peixes. Só Deus, né? Que pode fazer uma coisa dessa. Apesar de ter muita gente hoje aí, dentro da igreja, negando esse milagre, essa verdade, né? Felizmente tem. Fico conversando um monte de besteira que não sabe. Parece papagaio, repetindo tudo. Fala coisa com coisa e não diz nada. Para negar a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele multiplicou sim os pães e os peixes. Ele fez com que aqueles pães e aqueles peixes não acabassem. Pão nosso de cada dia. Ainda sobrou 12 cestos de pães, pedaços. Você viu como é o milagre, né? O poder de Deus. Meus irmãos, só no tempo da igreja que nós vimos essas grandes maravilhas. Por isso que Jesus disse, né? Eles iam desejar ver o que nós vimos e não conseguiram ver, que é os profetas antigos, né? O tempo dos profetas não existia. Deus não tinha ainda vindo visitar a humanidade. Isto prova que nosso Senhor Jesus veio nos visitar. Ele provou que Ele é Deus, porque Ele multiplicou pães e peixe, fez crescer, aumentou. Só nós, é só Deus. Nós não entendemos como é que isso acontece. Como é que pode também um homem com 4 dias de morto, no caso de Lázaro, né? Em estado de decomposição. Jesus chamou ele do túmulo, venha Lázaro, Lázaro veio. Entenda agora isso aí? Meu irmão, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Então isto prova que nosso Senhor é Deus e Jesus, e Deus veio nos visitar, veio por meio de nós. Porque um ser humano não tem o poder de ressuscitar um morto. Só Deus tem esse poder. Que Deus pode dar esse poder para qualquer um de nós. Então, na história da igreja, tem muitos casos que aconteceu com os apóstolos, a igreja primitiva, fervorosa, aconteceu muitos milagres assim, ressurreição de pessoas mortas, cura de doentes. Hoje pode acontecer, pode. Ninguém vê acontecer, né? Essas coisas. Mas a igreja continua. Eu nunca vi, assim, um morto ressuscitar. Para chegar, levante, levante. Em nome de Jesus, ele é ressuscitado. Eu nunca vi. Na verdade, eu nunca vi. Agora, casos de cura de doença, eu sou testemunho disso. Aconteceu comigo. Um filho meu, rezei sobre ele e ele ficou curado de uma febre fortíssima. Estava desmaiado. Levantou na hora e saiu andando pela casa. Então, isso prova que Jesus estava ali com a gente. Veio também em socorro da gente, daquela criança. E hoje está com 9 anos. Fui curado através da oração do Santo Texto diante do Santíssimo também, da minha coluna. Minha coluna era complicada, eu não podia fazer nada. Sentia aquele incômodo dia e noite.
aquela dor cansada na coluna, direto, dia e noite, parava. Um dia eu fui rezar o texto, Nossa Senhora de frente do Santíssimo, pedindo a Jesus para ele curar. Saí de lá sãozinho, tem 20 anos, isso ou mais. Estou aqui, graças a Deus, minha coluna parece a coluna do menino de 10 anos de idade. Nem todos, né? Tem menino com 10 anos aí que já está sofrendo. Graças a Deus fiquei curado. Então, eu falo isso porque eu sou testemunha ocular do que aconteceu comigo. Já conheço pessoas também que foi curado de câncer, de coluna também, pessoas paralíticas. O sistema chegou até a aposentar essa pessoa, a pessoa se levantou-se através da oração de Jesus. Quem cura é Jesus. Nossa oração, quando a gente reza com fé, Ele age na gente. Então, isso aconteceu naquele tempo e acontece e vai acontecer até o fim, até a igreja deixar de existir. Quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar aqui, implantar o reino de Deus aqui neste mundo, a igreja não existe mais, não precisa mais da igreja. A igreja só vai existir até Ele voltar. O purgatório também não vai existir mais, até que Ele voltar. Vai ficar o céu e o inferno, as moradas eternas. Céu e inferno. Vamos lutar para nós ir para o céu, o reino de Deus. Meus irmãos, Jesus Cristo é real, Ele existe, Ele é verdadeiro. Ele veio provar que Ele é Deus com esses milagres que aconteceu. Ressuscitou morto, curou cego, leproso, todo tipo de doença. Não existe doença, para Jesus não existe nenhum tipo de doença que Ele não possa curar. É de uma febre a um câncer brabo, desses perigosos. Porque Ele é Deus, Ele pode tudo, Ele sabe tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, sabe tudo, pode tudo e está em todo lugar. Ele está em qualquer lugar agora no mundo. Onde você invocar o nome dele, Ele está presente. Ele é onipresente, é Deus. Esse é mistério que nós jamais a gente vai saber distinguir e descobrir esse mistério. Só Deus sabe disso aí. Ele é Deus, Ele pode tudo, sabe tudo. Está presente em todo lugar. Então, nosso Senhor Jesus é o nosso Deus onipotente e todo-poderoso que age na medida que a gente tem fé e busca viver de acordo com a sua palavra, com a verdade. E pode ter certeza, meus irmãos e irmãs, que quando a gente começa a viver a verdade, através da palavra de Deus, do Evangelho e da igreja, as bênçãos de Deus acontecem. Pode ter certeza disso, que você estando com a consciência tranquila, limpa diante de Deus, você tem moral para chegar para Jesus e pedir para Ele curar de um câncer, de sei lá, de qualquer outra doença, para qualquer coisa. Ele é Pai. E um pai, quando o filho é um bom filho, ele dá de tudo para esse filho. Então, Deus também age desse jeito. Quando a gente é fiel à sua palavra, ao seu Evangelho, Deus também
e retribui com graças e bênçãos espirituais, cura de doença e outras coisas mais. Qualquer coisa que tu pedir a Deus, com fé, com o coração cheio de alegria e fé, e viver de acordo com a vontade de Deus, tenha certeza que Ele vai obedecer, que Ele vai atender o nosso pedido. Porque Ele está no meio de nós, curando, libertando e salvando, através da igreja. A igreja é esse canal que Jesus deixou na terra para nos orientar, para que através dela nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus. E ela é a mãe que nos orienta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Quiser evangelizar comigo, ajudar a Jesus ser conhecido mais ainda o Evangelho, dá um like aí, inscreva no canal, comenta. Aí você está evangelizando também. É a palavra de Deus transmitida pelos seus missionários. Amém.